Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo às 7 da manhã, cheguei agora há pouco em casa e vou gravar aqui o react da coletiva de Léo Condé pra vocês. 1 a 0 vitória, golaço de Mateuzinho, a gente segue líder e eu já faço um pedido pra vocês bem diferente. Neste sábado, dia 30, vulgo hoje, eu faço 6 anos de namoro com Natália, então peço a compreensão de vocês, vou ficar com a patroa hoje. Ela que é um dos grandes motivos para o canal existir hoje. Se o canal existe hoje, agradeço muito a Natália, tá? Vou ficar com ela, ela tá aqui do meu lado, ela tava dormindo, até acordou pra me ouvir. Mas eu faço pós-jogo no domingo, tá? Vou tirar esse sábado de folga, ela merece. Beijo, mozão, te amo. Parabéns pra gente. E domingo eu faço pós-jogo, até porque no domingo a gente pode fazer um pós-jogo já com os resultados da rodada, né? Juventude e Criciúma. Tem outro jogo que eu não me lembro agora. Então neste sábado eu tô off, vou ficar com ela, mas domingo espero você. Vou abrir a live do pós-jogo e já vai aparecer aqui no vídeo no final para que você assista, tá? Outro ponto. O áudio da Ascom dessa vez não ficou muito bom, geralmente o áudio sai sempre na qualidade boa, mas por algum motivo não ficou tão bom. Eu vou reagir ao vídeo do canal Rubro Negro TV, de Eduardo Serra da Metrópole. Se você puder, dê uma força também, deixa o like lá no canal dele, até comente, vim pelo react do Canto Rubro Negro, algo do tipo, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, e é importante fortalecer. Como o vídeo não é meu, eu tô pegando o vídeo dele, né, pra fazer aqui o meu conteúdo, eu peço muita ajuda de vocês e vou deixar o link na descrição, também nos comentários, caso você queira fortalecer o canal dele, beleza? Vamos lá, vamos ver o que Condé tem a dizer, lembrando que este vídeo é um oferecimento da Volt, inclusive estarei no Heriberto Rios, lá em Criciúma, sábado estarei em Joinville, fazendo um conteúdo a respeito de como as camisas do Vitória são feitas na fábrica da Volt. Domingo estarei no Heriberto Rios. A Volt fortalece demais aqui o Canto Rubro Negro. Já vou pegar as camisas de agosto e setembro. Você que é membro que ganhou, eu sei que eu tô te devendo, mas eu já vou te entregar tudo, tá? Léo, você enrola muito nos vídeos. Pô, não é. Dessa vez os recados não são enrolação. Na verdade, nunca são, né? Vocês que são um pouco agoniados. Lembrando também que você pode se cadastrar na Bet usando o cupom Canto Rubro Negro, pelo QR Code que tá na tela, pelo link que tá na descrição ou pelo comentário, tá? Usando o cupom Canto Rubro Negro, chega em boleto. Você concorre a 2 camisas por mês no domingo. Vou fazer mais um sorteio para quem estiver cadastrado por lá. Agradecer também a galera da Shop Brahma Express. Peça o seu shopping em casa, shopbramaexpress.com.br. Teve promoção no caminhão de Shop Brahma e a gente continua sempre fortalecendo aqui essa parceria. E por último, porém não menos importante, na verdade muito importante, é um recado da Showcar lá de Orlando, o dealer da família brasileira. Entre em contato, você que quer comprar um carro, tá indo para os Estados Unidos, aproveite, só precisa do passaporte para comprar e mais nada. José Neto é torcedor do Vitória, fortalece demais o canto de lá de longe, agradeço muito a ele. E agora que todos os recados foram dados, vamos ver o que Léo Condé tem a dizer depois de Vitória 1, Tombense 0. Toca no gostei se você puder, a gente bateu 43 mil, agradeço muito. Meta agora de 44, depois 45, quem sabe aí 50 mil até o final do mês. Falei demais, eu sei galera, me perdoe, tô empolgado, tô feliz, como todos vocês. Lá ele, negócio de como todos vocês. Mas vamos agora pra ver o que o Condé tem a dizer. Vamos colocar na tela aqui. Vamos lá. Léo, aqui atrás, boa noite. Mais uma vitória. E fala pra gente do jogo, né? Um jogo que foi bem disputado ali, o gol no segundo tempo. E também se você acha que faltou um pouco de profundidade ali ao ataque do Vitória pelos lados no jogo de hoje. Bom, boa noite. O jogo, dentro daquilo que a gente já esperava, um jogo muito difícil, né, contra uma equipe que se encontra na zona do rebaixamento, mas que a gente acompanhando aí tem feito bons jogos, principalmente depois da chegada. Vamos lá? Tava desligado. Tá. Tudo bem. Achei que era um problema meu aqui que o áudio... 1-2, coletiva técnico Léo Condé. Vamos lá. Agora foi. Foi aqui, ó. Acho que agora foi. Vamos lá. Legal, vamos lá? Bom, vamos lá. Um jogo dentro daquilo que a gente esperava, um jogo difícil, um adversário que nos últimos jogos tem feito bons jogos, principalmente a partir da chegada do Moacir Júnior. Ele deu uma modificada muito grande na equipe hoje, né? Colocou um time com jogadores de velocidade na frente, pelo lado do campo, o Marcelinho, o Cleiton, um atacante móvel, o Alexandre, o Friso. O ponto é muito bom, inclusive, eu gostei muito do ponta, tá? Que vem fazendo uma boa
boa Série B, apesar da equipe não estar tão bem, então criou muita dificuldade pra gente, mas de qualquer forma, mesmo com os desfalques que a gente teve aí, a equipe conseguiu fazer mais um jogo consistente do ponto de vista defensivo. A gente passou um pouco susto, a gente teve controle do jogo. Talvez ali próximo da área a gente pecou no primeiro tempo. Concordo, tava muito ansioso. De novo, né? É uma coisa que a gente sempre pontua aqui, né? Mais uma vez, Vitória ansioso. Mas, beleza, vamos lá. Muito ansioso. Sabia que ele ia falar isso. Para querer definir logo a jogada. No final do primeiro tempo a gente cedeu até alguns contra-ataques para a equipe deles. Verdade. A gente corrigiu isso no intervalo, até porque jogando em casa não tinha por que ter desespero, a gente tinha que estar bem ajustado, bem estruturado. Fizemos essas correções no intervalo, voltamos um pouco melhor para o segundo tempo e fizemos o gol ali com uma bela jogada do Mateuzinho. Criamos outras jogadas ali que poderia ter gerado em gol. É claro que vai passando a competição, os adversários vão estudando um ao outro e a equipe do Tombense também neutralizou muito as nossas jogadas ofensivas, como você falou ali. O Oswaldo foi muito bem bloqueado, o Guilherme jogou praticamente como um terceiro zagueiro. Mas mesmo assim, pelo lado esquerdo, a gente criou boas situações com o Yuri, com o Edson, boas triangulações com o Dudu. Enfim, no todo foi, eu acho que, um jogo difícil, mas um jogo bastante consistente do Vitória, e a gente consegue uma vitória muito importante nesse momento tão complicado do campeonato. Concordo, mas eu vou dar minha opinião detalhada sobre o jogo no pós-jogo domingo. Já adianto que eu vi um bocado de gente falando que o jogo foi ruim. Pô, não foi ruim não. Tem uma diferença entre o jogo ser ruim e você produzir ofensivamente no primeiro tempo, mas o adversário também. Foi um jogo perigoso no primeiro tempo, eu concordo. Ruim não foi não, a gente teve produção ofensiva dentro do possível, dentro do que é suficiente. Não diria que foi bom, mas foi suficiente. E no segundo tempo, tirando aquela agonia, como a gente falou na transmissão, acaba logo, pelo amor de Deus, o tempo e tal, eu não me senti ameaçado pelo Tombense em momento algum. Até aquela cabeçada, na verdade, passou até mais longe do que pareceu na hora. Boa noite, Léo Condé, parabéns pela vitória. O Vitória vence mais um, isso quando solida como melhor mandante da competição, né? Eu já tinha falado isso na última vitória aqui no Barradão. E um dado interessante é que dentro de casa o Vitória fez 25 gols e sofreu apenas 6. E fora de casa sofreu 19 e fez 17. Apesar de ser o segundo melhor visitante na competição, a consistência que o Vitória precisa agora para definir o acesso antes do que todo mundo prevê é conseguir manter essa regularidade fora de casa. O Criciúma é o quinto melhor mandante da competição, mas não tem essa consistência de conseguir ganhar todas as partidas no Heriberto Rios. Vencer fora de casa seria, de uma certa forma, se consolidar nesse processo de meu Deus do céu. Também, mas inicialmente ter a aspiração ao acesso, né, que é o primeiro ponto das metas que você pré-estabeleceu como treinador do Vitória. A gente, primeiro, hoje nós temos que comemorar mais uma vitória, né, um jogo difícil. Naturalmente, depois nós temos aí uma semana toda ela aberta para a gente analisar a equipe do Criciúma. A gente vem de uma vitória muito importante fora de casa contra o Ituano, onde eu acho que a equipe foi consistente o jogo inteiro. Também contra o Atlético Goianiense a gente fez um jogo estruturado. A gente acredita que não só nesses jogos, ao longo da competição, a gente deve ter aí uns 50% de aproveitamento, eu imagino, ou um pouco menos ou um pouco mais, jogando longe do Barradão. O importante agora, restam 8 jogos, temos 4 jogos em casa, 4 fora, onde a gente está se aproximando de alcançar, né, o primeiro objetivo. É claro, como eu falei com os jogadores agora, no final do jogo, a gente está próximo, mas não conseguimos ainda. Então vamos continuar como a gente tem feito desde o início da competição, mantendo os pés no chão, trabalhando, fazer uma boa semana de trabalho aí, se Deus quiser fazer uma boa viagem para a gente conseguir fazer um bom jogo lá em Santa Catarina. É sempre difícil jogar contra o Criciúma, também é um dos melhores mandantes da competição, mas a gente já mostrou força em jogando fora de casa também, com jogos grandes, então tenho convicção que a gente pode sim fazer um bom jogo e trazer um bom resultado de lá. Até porque o Vitória
pegou o segundo melhor mandante na casa dele e ganhou com a Sport, né? Então vamos pra dentro. Léo, boa noite. Na vitória contra o Avaí, eu te perguntei a respeito do posicionamento do Léo Gamalho e a possibilidade de Yuri Castilho atuar como centroavante. Hoje os dois atuaram juntos, mas no segundo tempo, principalmente, eu percebi uma movimentação muito grande do Léo Gamalho em recuar um pouco mais e também jogar um pouco pelas laterais. Mas isso sempre aconteceu, desde que Gamalho chegou aqui. Foi mais pelo cansaço do Léo Gamalho ou foi um pedido seu também? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa movimentação dele no jogo de hoje, principalmente ao lado do Yuri Castilho. Característica, se você pegar a análise de Gamalho que a gente fez aqui quando o Gamalho chegou, né, das análises do contratado, vocês vão ver que um dos pontos que a gente destaca na análise é que, apesar de não parecer no Coritiba, principalmente Gamalho sempre saiu muito da área, sempre movimentou para o lado, sempre saiu para o pivô no meio de campo para abrir espaço para infiltração. Característica. O Léo, a gente vem tentando criar alternativas, né? É um jogador definidor, jogador de área, mas é claro que às vezes dentro do jogo ali tem jogos específicos que a gente pede ele para movimentar um pouco mais, para sair da marcação. Hoje foi mais na leitura dele ali mesmo, talvez procurando, a bola não estava chegando tanto, ele estava meio que espremido ali com 2 zagueiros e 2 volantes, né? Característica. E aí de repente ele estava procurando um espaço para receber essa bola. Em alguns momentos ele conseguiu até abrir espaço para a infiltração do Osvaldo e principalmente do Yuri Castilho. A ideia justamente era essa hoje, do Yuri pesar a linha defensiva junto com o Léo. Eu acho que o Yuri fez isso bem. As principais jogadas nossas no primeiro tempo saiu pelo lado esquerdo ali com o Yuri, porque a gente sabia que a gente teria dificuldade, a gente tinha que optar por um lado ou outro para agredir mais a equipe deles. Como a gente perdeu os 2 laterais, o Ian, ele é um zagueiro que está jogando improvisado na lateral, a gente colocou o Osvaldo dando um pouco mais de amplitude daquele lado ali, o Mateuzinho encostando, mas ao mesmo tempo a gente liberou bastante o Edson. Como o Ian iria jogar um pouquinho mais fixo, a gente liberou um pouco mais o Edson pelo lado esquerdo e o Yuri abrindo aquele corredor ali, ele aproximava um pouco mais do Léo. Foi essa função que ele exerceu hoje dentro do jogo. Você falou do improviso do Yuri, do Ian na lateral direita, e no primeiro tempo eu vi ele muito preso. Tinha alguma jogada de profundidade que eu vi o Osvaldo tentando fazer o passe, não tinha ninguém para fazer ali aquela entrada ali pelo lado direito, tanto que teve, se eu não me engano, o lance do impedimento foi justamente porque o Osvaldo segurou a onda porque não tinha ninguém na bola. Já no segundo tempo o Ian já foi um pouquinho mais. Eu queria que você falasse sobre essa postura, se foi uma postura sua, se foi realmente a postura do Ian, segurar um pouquinho no primeiro e no segundo tempo atacar um pouco mais. Aí Fábio foi bem, foi por aí. Questão de adaptação, a gente tinha que fazer uma escolha, né, de arriscar com o Pablo, que é um atacante que joga de lateral, né, ou com o Ian, que é um zagueiro que joga de lateral. Como o Edson, é o primeiro jogo dele aqui no Barradão e ele tem uma característica ofensiva muito grande, eu não poderia correr o risco contra o perigoso ataque deles, de 2 jogadores de velocidade. Verdade. A gente tinha que fazer um jogo de segurança, é estratégia, né? Às vezes de repente não fica tão vistoso, mas a gente tinha que ter uma certa segurança, porque poderíamos de repente sofrer o contra-ataque aí e ter que buscar uma situação que poderia fugir do nosso controle. Então, mas de qualquer forma, mesmo ele se adaptando, ele agrediu um pouco a marcação do Marcelinho, era para ele participar da... Esse Marcelinho também jogou bola, viu, meu irmão? Construção do jogo próximo do Camutanga e do Wagner, e libertar um pouco mais o Edson e dar amplitude com o Osvaldo, porém na hora de marcar era para ele sair a caça do Marcelinho, não era para ele esperar tanto, e no intervalo a gente adiantou ele para pressionar mais o Marcelinho, o Osvaldo também adiantamos ele para pressionar a saída de bola do Guilherme, e aí a gente conseguiu dificultar a saída de bola deles ali, e aí começou também a sobrar espaço no meio deles, o meio de campo deles foi desgastando, o Mateuzinho com muita movimentação começou a ter espaço para ele jogar. Ô Condé, o Tombense, naturalmente, um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, vinha com uma proposta mais defensiva, né, tentando explorar ali o contra-ataque. O Vitória vem agora para uma... Não, mas no primeiro tempo teve posse de bola de Renan. Teve posse de bola, pô. A gente acho que já acabou próximo o primeiro tempo em posse de bola, inclusive. Sequência aí
pedreira, digamos assim, com alguns adversários diretos, Criciúma e Guarani logo de cara. Eu queria saber como é que você classifica esse momento, se exige um pouco mais da estratégia, se você acha que é um jogo mais de trocação. Futebol, às vezes tem jogo que você entra, você imagina que o jogo vai ser fácil, de repente o jogo acaba se tornando muito difícil. Às vezes tem jogo que você imagina que vai ser muito complicado e as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então, assim, não dá para prever nada. Na verdade, como eu tenho falado desde o início, até muito repetitivo, a gente está sempre trabalhando, focando no adversário, estudando muito o adversário, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, mas os jogos, de uma certa forma, eles ganham um caráter de decisão, principalmente nesses confrontos diretos, muito grande, né? Então, assim, vão ser jogos grandes, tanto jogando em casa quanto fora, vai ter um respeito muito grande das equipes, um estudo muito grande das equipes. Com certeza, cada vez mais, esses jogos vão ser decididos em detalhes, e a gente tem que tentar se fechar ao máximo em relação a isso. Condé, boa noite. Gostaria que você falasse sobre o desempenho do Edson Lucas no jogo, né? Que é um lateral que apoia bastante, é muito bom ofensivamente, mas que em alguns momentos, nesse jogo especificamente, defensivamente, ele sofreu um pouco com a investida do Cleiton ali pelo lado esquerdo de defesa do Vitória. Caso você mantenha o Edson para a próxima partida, não sei se o Raylan ou o Zeca volta, o que você pode fazer para que o Vitória não sofra tanto ali no lado esquerdo de defesa? Eu já tinha falado em relação a isso. É um bom jogador, um jogador jovem, de bom potencial. O clube foi bem assertivo na contratação. Naturalmente, como todo jogador jovem, tem margem para crescer e melhorar, né? Então, essa parte de marcação dele a gente pode. É bom que a gente vai ter semanas abertas para tentar evoluir, mas não é... E ele falou que faz trabalho específico, né? Isso não é da noite pro dia. Mas mesmo assim, hoje é porque a gente deu liberdade mesmo. Tinha que correr algum risco em alguns momentos ali. Mas no jogo lá contra o Ituano, ele fez um jogo consistente defensivamente. Mas dá uma estruturada, dá um apoio maior para ele, rodar um volante ali um pouco mais próximo na cobertura, o próprio zagueiro Wagner, que é um zagueiro rápido. Só que hoje ele não teve como ajudar muito, porque hoje a gente jogou um atacante muito móvel, que é o Alexandro, dificultou muito para os dois zagueiros. Verdade. Mas ele conseguiu marcar bem o Cleiton, o Marcelinho também tinha hora que trocava, depois o Keké, jogadores de muita velocidade. Esse Marcelinho, pra mim, o melhor dos caras. De uma certa forma, assim, pode melhorar nesse quesito, mas não foi nada assim tão que comprometeu muito, não. Léo, você usa sempre a palavra reinventar nas suas coletivas. Você se reinventou muito no Vitória, né? Já colocou 3 zagueiros, o time conseguiu dar uma crescida depois daqueles 5 jogos com 4 derrotas. Você já mudou, você já usou um time sem um atacante centralizado, ou seja, você já se reinventou no Vitória. Só que eu percebo que está tendo uma dificuldade ali pelo lado direito, né? O Vitória sofreu muito contra o CRB naquela posição do Ian. Hoje você bem explicou o porquê de utilizar o Ian. Deu para perceber que no Ian mesmo, no primeiro tempo, ele ia um pouco, passava do meio campo, mas não tinha força direito para voltar, e o Vitória terminava sofrendo algum tipo de perigo ali com o Marcelinho. Você chegou até a pontuar ontem que era um jogador interessante, jovem, que poderia dar trabalho. Eu queria saber de você se teria condições de se reinventar mais uma vez na lateral direita, ou só tem essas 2 alternativas, que é o Ian e o Pablo. Mas a gente perde 2 laterais, né? O titular e capitão da equipe, o Zeca, de repente você perde o Raylan também, e o Ian, ele vai ter um pouco de dificuldade ali, mas não todo, assim, algumas dificuldades. Eu gostei de Ian no jogo, tá? Dificuldades que em alguns momentos outros atletas também já sofreram, mas no segundo tempo ele... Ian não foi tão bem no primeiro, muito tímido, no segundo foi bem no jogo. Fez um bom segundo tempo, passar confiança para ele, se a escolha for realmente pela manutenção dele. Não sei se a gente vai ter de volta ou o Zeca ou o Raylan, mas eu tenho confiança nele. Ele porque do futebol ficar procurando um culpado, né? Eu acho que aquele jogo lá contra o CRB, você vai achar um montão de culpado, né? Mas ele fez bons jogos contra o principal fator ali foi mental. O Sport lá, ele não foi zagueiro lá, ele foi lateral. O Raylan jogou de extremo naquele jogo. Verdade. Foi 3 zagueiros com o Raylan de ponta, concordo. Então, assim, vamos continuar dando apoio para ele, passar confiança para ele. Condé, você já
mudou, você teve poucas oportunidades de repetir o time, né, de um jogo para o outro, né, nessas últimas, e muitas das vezes forçado, né, por conta de cartão ou lesão. A que ponto você, às vezes você também considera mudar de acordo com a estratégia para o jogo, mas até que ponto você considera a manutenção do time? Vai ter um jogo fora, você está tentando aí manter essa base, sofreu aí perdeu os laterais, agora perdeu o Matheus Trindade também, mas até que ponto você considera a manutenção do máximo possível dessa base para poder fazer um jogo estratégico fora de casa e voltar ali com um resultado positivo? A ideia é sempre manter, até porque agora temos semanas abertas, né? Às vezes, de repente, quando tem muitos jogos próximos e com as viagens desgastantes que são da Série B, você fica na necessidade de rodar também pelo desgaste. Mas com semana aberta, dá para recuperar bem os hoje é sexta, na verdade já é sábado, na Vitória você joga domingo. Jogadores, e a partir do momento que essa base vai bem, a tendência é repetir. É claro que, como você pontuou, a gente às vezes perde por lesão, suspensão, mas eu espero, a não ser que a gente tenha alguns atletas que teoricamente são considerados titulares nesse momento, tenham o retorno desses jogadores. Aí pode ser que a gente faça alguma modificação, mas a ideia é tentar manter essa base aí que jogou os últimos 3 jogos. Léo, boa noite. Você perdeu o Matheus Gonçalves, né? Inclusive, acho que Trindade senta no banco para Dudu, porque Dudu jogou bola, viu? Paulo foi muito bem quando ele fala de Dudu, que é uma questão emocional. O torcedor fica ansioso porque vê ele perder na bola, girando ali com risco de perder a bola, mas ele só errou uma bola o jogo todo. Para essa partida contra o Tombense agora, né, o desconforto na panturrilha, queria saber se você espera contar com esse jogador para o próximo jogo, como é que está a situação dele? Eu acho que assim, o caso dele é menos grave. Foi uma pancada que ele sofreu no jogo lá contra o Ituano. E aí ele até tentou treinar, mas sentiu um desconforto. O departamento médico achou meio arriscado, de repente, de evoluir para uma lesão. Então achou por bem segurar ele. De repente melhor perder ele por um jogo do que arriscar e perder ele por 3, 4 jogos aí. Eu acredito que possivelmente não. Mesmo o Gonçalves 100%, eu mantenho Gamalho, Osvaldo e Castilho, tá? Achou o Gonçalves uma boa opção para o segundo tempo. Nós vamos ter uma ótima opção para o segundo tempo. O Matheus à disposição para essa próxima partida, sim. Condé, eu gostaria de saber um pouco sobre o Rodrigo Andrade e a substituição pelo GG. Hoje acredito que não foi uma das melhores partidas do Rodrigo Andrade. E com a entrada do GG ele foi bastante participativo, criou jogadas, foi bastante à frente, inclusive. Queria saber a avaliação desses dois atletas. O Rodrigo não jogou a bola que sabe hoje. É muito titular, é muito acima, mas hoje, como eu sempre falo, meu sarrafo com ele é sempre mais alto. O nível com o Rodrigo de exigência comigo, pelo menos, né? Eu e o Leonardo sempre cobro mais porque eu sei o tamanho da qualidade que o Rodrigo tem para jogar bola. O Rodrigo voltando a ganhar ritmo, né? Um jogador muito importante pra gente aí, principalmente no início da competição. Depois machucou, essa lesão de panturrilha é sempre muito chata, mas e acabou que ele não conseguiu voltar com a performance que ele estava tendo no início da competição, que de uma certa forma é até normal, mas ele já vem readquirindo. Eu gostei dele contra o Ituano, acho que o negócio foi hoje. Do ritmo, já no último jogo já melhorou um pouco, hoje fez uma baita partida, pediu para sair, que tava... Não achei que fez uma baita partida não, mas eu entendo quando é blindar o volante dele, porque o volante dele é bom de bola. Se desgastou muito, o GG entrou para fixei um pouquinho mais o Dudu, ele entrou de segundo, depois teve a lesão do Mateuzinho, adiantei o GG. O GG é um jogador que nos dá essa possibilidade de usar ele como segundo volante, como meia ponta. É um jogador muito versátil, distribui bem o jogo. Naquele momento ali a gente precisava de ter um pouquinho do controle do jogo, né, de cadenciar um pouco o jogo, e a bola quando entra no pé do GG ele tem essa característica, mas hoje até ele conseguiu fazer boas conduções ali, pisar na área. É um jogador que tem sido muito importante aí, gosto, dentro dessa trajetória nossa na Série B. Fim da coletiva. É isso, galera, espero que tenham gostado. Agora aí vai aparecer para você o pós-jogo, tá? De Vitória e Tombense, que será no domingo, porque hoje eu tô off. Valeu, meu povo, tamo junto. Deixa o like se você gostou de assistir até aqui e vamos dar uma secadinha no resto da rodada, é sempre bom, né? Tamo junto, um abraço e não siga o líder, deixa o líder em paz. Fui. E agora está aparecendo na sua tela, isso mesmo, o pós-jogo de Vitória e Tombense, como eu falei, excepcionalmente no domingo, tá? Não farei neste sábado. Comente aí, vim pela coletiva. Tamo junto, galera, nós, obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre. Vamos que vamos, vai dar certo. Fui.